Olá, gente. Então, segunda série, né, português, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo da aula passada. Lembrando que nós estamos trabalhando os termos essenciais da oração. O conteúdo está no módulo, né, de vocês, no capítulo 19, módulo 7. O que a gente viu na aula passada, só para a gente não perder, né, o fio da meada. A gente viu os tipos de sujeito inicialmente, né, que é o simples, o composto e o oculto, que lá apareceu como elíptico, desinencial, não é? Implícito também aparece. Então, lembrando, o sujeito simples é aquele que eu identifico através do simples e o composto, eu consigo identificá-los, né, e diferenciá-los através da quantidade de núcleo. Simples, um núcleo, né, composto mais de um. E o oculto é aquele que não aparece claramente na frase. Hoje a gente vai ver o seguinte, vou até apagar. A gente vai ver os dois tipos de sujeitos, né? Inclusive com alguns detalhes importantíssimos na construção, né, das orações. Vejam no próximo slide, gente. Repare, então, simples, composto, elíptico, a gente já viu. A gente vai trabalhar hoje com o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Ora, vocês estão lembrados que nesse sujeito indeterminado, vou até colocar aqui, ó, o próprio nome, não é? O próprio nome indeterminado, parece que a gente não consegue determiná-lo, a gente não consegue dizer claramente quem é esse sujeito. Ora, ou a gente não quer dizer, ou a gente não consegue identificar. Então, quando a gente utiliza os termos pegaram o meu lápis, professora, pegaram o meu lápis. Quantas vezes durante, né, na aula, alguém diz assim, né, um aluno diz assim pra gente, professora, pegaram. Então, às vezes até você viu, né, quem foi que pegou, até por engano, mas não quer identificar. Então, nós temos a construção desse sujeito indeterminado através de quê? Da terceira pessoa. E vocês vão ver, quando passar aqui o slide, repare, viu? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Essa terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não apareça, viu, gente? Porque às vezes o sujeito aparece depois. O caso ali, logo no início, quando ele colocaram uma cesta, observe que a cesta apareceu na porta da casa dele, com os gatinhos, e ele utiliza esse sujeito, realmente está indeterminado, porque ele não sabe quem foi que colocou. Então, a terceira pessoa do plural, se colocaram, pegaram, observaram, notaram, chegaram. Então, observe que eu tenho a identificação desde que eu não consiga identificar, ou não queira, na verdade, identificar. Mas é só a terceira pessoa do plural que indica um sujeito indeterminado? Vamos ver que não. Aí, o que eu coloquei aqui no conceito é aquele que não podemos identificar ou não queremos, viu? O agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. Por que ele colocou a terminação verbal? Porque se eu coloco aqui a primeira pessoa do singular, coloquei uma cesta com gatinhos, foi eu que coloquei. Colocamos uma cesta com gatinhos, fomos nós que colocamos. O sujeito ali aparece oculto, mas se eu disse colocaram, eu não consigo ali identificar o sujeito. Ok, gente? Deixa eu ver aqui, levaram tudo, Oh não, fui assaltado. Ele vai chegando, aqui, aparentemente, parece uma casa, enfim. Ele vai entrando, e diz, levaram tudo. Ele não sabe quem foi que levou, só porque ele indetermina o sujeito. Os móveis, o som, que placa é essa? Na verdade, ele estava esquecido, que ele mesmo colocou a casa para alugar, então ele desocupou o ambiente. Enfim, no próximo slide. Com o pronome si. Bom, esse aqui é importantíssimo. Viu, gente? A gente consegue identificar o sujeito indeterminado, que não está ali determinado, pela terceira pessoa do plural. E qual é o outro caso,
de sujeito indeterminado. Coloquei a frasezinha padrão gramatical. Né? Na verdade, não é nem essa, precisa-se de funcionários. É a frase padrão, aparece aí em boa parte das gramáticas. Por quê? Porque ele usa um verbo, inclusive, muito utilizado no nosso dia a dia, com a partícula se. E como é que eu vou saber que o sujeito está ali determinado, professora? Tem uma regrinha, tem uma regra para isso, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Tem que aparecer o verbo com o pronome se, né? Esses verbos, eles têm que aparecer ou como transitivo indireto, um VTI, né, ou de ligação, é VTI e VI, né? Com verbos, ó, VTI e VI mais a partícula se, certo? De modo que não se consiga identificar quem pratica a ação, né? Precisa-se de cozinheira, você não sabe, está determinando o sujeito. Como é que você está indeterminando o sujeito? O verbo, né? Na sua predicação verbal, na sua transitividade, verbo VTI, quem precisa de, aqui, gente, quem precisa de, certo? Com a partícula se, o que é que identifica aqui? Qual é o tipo de sujeito indeterminado? Então, esse sujeito indeterminado, ele aparece de duas formas, ok? Ou com a terceira pessoa do plural, como a gente viu no slide passado, colocaram os gatinhos na minha porta, ou com os verbos VTI e VI mais a partícula se. Então, quem acorda, acorda, que é um verbo VI, né? Acorda-se feliz e necessita-se de pessoas jovens. Veja bem, gente, além dessa identificação do sujeito, é importante verificar como esse verbo aparece. Esse verbo só aparece no singular. Eu vou relembrar com vocês o que a gente estudou em termos de concordância do verbo com o pronome se. Já nas atividades, eu já fazia com vocês esse tipo de identificação do sujeito, né, de concordância do verbo. Repare, quando a gente estudou lá com a partícula se, pronome apassivador, o verbo VTD, notar. Quem nota, nota algo. Vamos lá. Então, notam-se erros na prova. Então, por que eu usei o verbo no plural? Quem nota, nota algo. Que foram notados? Erros. Os erros são notados na prova, né? Observe que aqui é o sujeito erros. Erros são notados na prova. Então, eu tenho um verbo aqui que está fazendo essa concordância. Está no plural porque erros está no plural. Aqui, esse se é um pronome apassivador. Aqui tem sujeito, aqui tem sujeito. Pronto. Já quando eu coloco um verbo VTI mais a partícula se, eu indetermino o sujeito, se esses verbos forem VTI ou VI. Então, quando ele colocou ali, precisa-se de funcionários, ou funcionárias, né? Funcionários. Eu coloco aqui, apesar de aparecer aqui plural, eu permaneço com esse verbo no singular. Então, acrescente aí, gente, quando ocorre sujeito indeterminado, enquanto esse se, sabe como é chamado esse se aqui? Quando o sujeito está indeterminado, esse se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Que é, né, I e S, né? Então, índice de, ou seja, o sujeito ali está indeterminado. Como é que eu identifico isso, professora? Com a transitividade, a predicação do verbo. Então, o verbo precisar ali, ele é um verbo que, gente? Ali ele é um verbo VTI, que precisa de. Então, ele é um verbo VTI, ó. Mais a partícula se, o verbo tem que ficar no singular. Então, quando ele colocou aqui, precisa-se de funcionário, nós temos. Quais são as informações aqui que nós temos, gente? Eu tenho
Qual é o tipo de sujeito? Sujeito, o quê? Indeterminado. Como é chamada aqui, né? Como é analisada? Qual é a função sintática dessa partícula si? Índice de indeterminação do sujeito. Qual é a predicação desse verbo, gente? Ele é VTI. E esse verbo deverá ficar sempre no singular. Certo? Próxima informação. Eita, agora eu vou ter que apagar. Então, muito cuidado com esse uso da partícula si. Já vimos, não é? Que nós temos a partícula si como pronome apassivador e agora índice de indeterminação do sujeito. Para encerrar essa parte de sujeito, nós vamos trabalhar com a oração que não tem sujeito. E como é que a gente vai identificar uma oração que não tem sujeito, não é? E aí vamos identificar através dos verbos. Primeira coisa, esses verbos eles são chamados de verbos impessoais. E eles entram numa categoria específica com características próprias para que sejam verbos impessoais, ou seja, que não se refere a uma pessoa, né? Esse impessoal que não se refere à pessoa. Por isso não admite sujeito. Se ele não faz referência, né, então não admite o sujeito. Aí quais são? Olha, outra coisa importante, além disso, é que esses verbos sempre ficam no singular. Então eu vou colocar aqui logo, vamos usar logo aqui, gente, isso aqui, ó. Importantíssimo, principalmente na construção dos textos dissertativos argumentativos. Então ele tem ali o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Presta atenção, tem umas pegadinhas aí no meio do caminho que eu vou fazer com vocês durante o plantão, né? Eu vou fazer a essência com vocês, a gente vai trabalhar os conceitos, vamos utilizar as frases para aplicar o conceito e no plantão vamos a algumas pegadinhas juntos, né? Preste atenção, olha. O verbo haver, no sentido de existir, ele fica no singular. Em qualquer situação, ele é singular, acabou. Então, se eu disser, houve tumultos, né, no centro, então eu tenho o verbo, existem tumultos, né? Existem. Observe que o verbo haver está no sentido de existir, mas o verbo haver fica no singular. Vou colocar outra frase para vocês. Haverá muitas pessoas durante a live. Aproveitar, né, esse tempo de lives. Eu não consigo nem ouvir esse termo mais, gente, live. Né? Quando passar esse período, acho que eu vou aposentar o meu celular, ele vai precisar, né? De todos nós, né, gente? Olha, haverá muitas pessoas durante a live. Vou até escrever aqui, a live. Pronto. Então, preste atenção. Haverá, aparentemente parece um erro, né? Um desvio gramatical, mas não é, porque esse verbo haver está no sentido de existir, de existirão, né? Ó, existirão muitas pessoas durante a live. Então, se eu estou usando o verbo haver no sentido de existir em qualquer tempo verbal, viu? Pretérito, futuro, presente, né? Eu posso colocar aqui, ó, há poucas pessoas na sala. Ó. Observe que eu estou dando muita preferência ao termo posterior estar no plural, para que vocês possam visualizar. Há poucas pessoas na sala. Então, esse verbo haver, ele permanece no singular, professora, permanece, porque está no sentido de existir. Então, no sentido de existir, o verbo haver vai ficar sempre no singular, e ele indica ali uma oração que não tem sujeito, ok, gente? Bom, aí, quais são os outros verbos que indicam que uma oração não tem sujeito? Os verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu por muitos dias, né?
nevou em várias cidades nos Estados Unidos. Então observe que eu utilizei aí o termo várias cidades nos Estados Unidos, mas eu continuei com o verbo no singular. Por quê? Porque indica fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal e tem que ficar no singular. Choveu por muitos dias. Observe que eu coloquei aqui no singular e aparentemente, singular, singular. Mas se tivesse aqui, ó, por muitos dias, eu permaneceria com o verbo choveu, choveu, no singular, né? Choveu por muitos dias, certo, gente? Oração sem sujeito, né? Então aqui ele faz ter referência também, né? Ele faz também a referência ao verbo chover. Está chovendo há semanas. Inclusive ele utiliza aqui oração sem sujeito, né? Por dois motivos. Está chovendo e esse há por 2 semanas, né? Esse verbo indicando tempo também. Indica uma oração sem sujeito, permanece do singular. E um verbo impessoal. Próximo slide. Ó. Aí eu fui dando outros exemplos para vocês, gente. Deixa eu só apagar aqui para a gente tirar esse quantitativo de informações. Olha, aí ele coloca, né, os verbos que indicam fenômenos de natureza, que são verbos intransitivos. Aí chove muito no Nordeste nesta época do ano. Aqui anoitece, ele vai colocando outros verbos que indicam, né, fenômeno natural, fenômeno da natureza. Nevou bastante, né, essa madrugada. E os verbos, olha, ser, estar, fazer. Observe que eu peguei logo o verbo haver, né, pela utilidade, vamos dizer assim, né, pela utilidade dele no nosso dia a dia. E o verbo haver, indicando fenômeno da natureza ou expressões que indicam tempo, né? É cedo e aqui faz 6 meses, né? Faz 6 meses que eu não encontro ele. Faz 4 meses, ó, faz 4 meses. Então esse faz 4, por que eu utilizei esse verbo no singular? Então, a língua coloquial, nossa língua falada, a gente acaba utilizando como, gente? Fazem 4 meses. Parece que a gente tem que fazer essa concordância. O que impede aqui? O verbo fazer no indico de tempo que passou. A gramática utiliza muito essa expressão, tempo decorrido. Eu não coloquei ali, mas é essa expressão que aparece muito nas gramáticas. Tempo decorrido, ou seja, que decorreu, que passou. Ok? Então, singular, por quê? Uma oração sem sujeito. Por quê, professora? Verbo fazer, tempo passado. Próximo. Ó. Bom, até aqui, né, gente? Observe que a gente passeou por todos os sujeitos, não foi simples, composto, oculto, né, o implícito, desinicial. Aí a gente trabalhou hoje com o sujeito indeterminado, por favor. Observem as regrinhas do sujeito indeterminado com a partícula se, índice de indeterminação do sujeito e a oração sem sujeito. Atividade de fixação e até a próxima aula.